conta pra gente um pouquinho de como é a sua área de atuação geral específica. Certo. Bom, então desde que da graduação, realmente desde que eu cursei a disciplina de anestesiologia, eu comecei a trabalhar nessa área, pegando monitoria na disciplina com o professor Auri na época, né? Foi meu professor lá e depois acabou que ele estava... Meu orientador foi outro professor, o professor Nilson Oleskovics, porque o professor Auri estava fora para pós-doutorado na época da minha graduação. E aí, desde lá, então, foquei sempre nessa área, né? Então, a área da anestesiologia é uma área dentro da veterinária. Só para os cachorros ficar quieto aqui. A área da veterinária bem específica, né? Mas que é uma área bem ampla no sentido que você trabalha com várias espécies, né? Por mais que é uma área, uma disciplina específica, você acaba trabalhando com várias espécies, né? Então, você tem toda uma particularidade de espécies, né, para pensar e para levar em consideração quando você vai fazer o seu planejamento anestésico, né? Porque a gente tem várias diferenças fisiológicas, estruturais, né, anatômicas. Então, isso tudo importa quando você vai fazer o seu planejamento. Então, a grande área da anestesiologia tem toda essa vertente, né? Então, eu trabalho basicamente com isso faz 20 anos, né? E uma das vertentes que serve como base para a anestesiologia também, que é a farmacologia, né? A gente acaba trabalhando um pouco também nessa área, porque é importante a gente saber, né? Acho que os anestésicos são fármacos, então saber a farmacologia, as ações, como isso implica nas funções fisiológicas do organismo, né? Então isso é importante. Então, dentro da grande área que eu falaria então que a grande área de farmacologia, a anestesiologia está ali dentro também, como uma ciência mais aplicada, né? A farmacologia é uma ciência um pouco mais teórica e a anestesiologia é uma ciência bem mais aplicada à nossa rotina, né? Então, como eu falei, a grande área, o interessante é porque a gente trabalha com muitas espécies, né? O pessoal fala assim, às vezes, professor, se anestesia qualquer bicho, eu falei, põe na minha mão que eu ponho para dormir, não tem erro. Eu vou pôr para dormir. De alguma maneira eu consigo pôr para dormir. Se vai acordar ou não, são outros 500. Aí a gente tem que pensar, né? Mas que vai dormir, vai dormir. Porque dá para anestesiar? Dá para anestesiar sim. Eu sempre penso isso. Inclusive, tem vários trabalhos com insetos, com anestesia de tarântula, de coisas que a gente nem pensa, às vezes, que dá para fazer e dá para fazer. Então, dá para anestesiar sim. A gente fez um trabalho durante meu pós-doutorado com anestesia em rã, nas rã-touros, né? Com gel de isoflurano que a gente fez, esquematizou e fazia do dorso das rãs. Então, dá para anestesiar. Né? Fizemos anestesia de peixe. Meu pós-doutorado foi com anestesia de peixe, né? Os peixes ficavam 60 minutos fora da água, anestesiados, e não morreu nenhum. Então, dá para anestesiar, certo? Então, eu falo, botou na minha mão, anestesio. Eu ponho para dormir, não tem erro. Então, é uma característica dessa área, né? Então, porque às vezes quando você tem uma outra área, claro que não é só anestesiologia que tem isso, né? Mas muitas vezes você se especializa talvez em clínica médica, vai ser de pequenos ou de grandes, cirurgia, pequenos ou de grandes, e dentro da cirurgia, mais especialidades ainda, né? Oncologia e tal, assim. Então, a anestesia não tem muito disso, né? Claro que você pode ter se voltar mais para um tipo de espécie, né? Você pode fazer uma anestesia, trabalhar mais com pequenos animais. Eu não anestesio o cavalo. Ok, é uma especialização que você está fazendo também, né? Mas eu acho que uma grande diferencial dessa área da anestesiologia porque ela te permite esse aspecto grande aí de atuação em várias espécies diferentes, né? Então, ainda mais como docente, né? A gente tem que sempre estar atento a todas as espécies, porque a gente não sabe o que vai aparecer para a nossa rotina e o que os alunos gostariam, né? Então, vão ter alunos que gostariam de saber anestesia mais de grandes animais, outros mais de pequenos animais. Então, você tem que estar atento sempre a tudo, né?